Nascido da água e do Espírito. Limpeza moral. Nosso Senhor toma água em João 13 e lava os pés dos discípulos, dizendo depois disso: vós estáis limpos, mas não todos. Então em João 15, quando Judas saiu, ele disse: vós já estáis limpos, ó por meio da água com que eu lavei vossos pés. Não. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A água, na Escritura, é usada como uma figura da palavra de Deus aplicada pelo Espírito. Ela traz os pensamentos de Deus para o homem e julga moralmente tudo o que está nele, com isso purifica seu coração. Mais uma vez, em João 19, do lado do Salvador morto saiu o sangue e água, ou o sangue para expiação da culpa e a água para a purificação. A água carrega o sentido de limpeza moral, porque a natureza do homem é vil, enquanto a verdade é que o que é necessário para o homem é uma natureza adequada para com Deus. Portanto, Jesus diz: e nascer da água e do Espírito, isto é, deve haver uma nova natureza que é assim caracterizada moralmente, e a água, e em sua fonte, e o Espírito. A água purifica aquilo que já existe, enquanto que o que é nascido do Espírito ou em sua natureza participa de aquele de quem nasceu. É uma nova natureza transmitida pelo Espírito, e uma nova vida que é realmente de Cristo em nós. Moralmente, a alma torna-se o participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo, ou 2 Pedro 1:4. Não tenho dúvida, então, que a água, como figura, é a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo à alma. A palavra traz consigo o sentido e a convicção da minha contaminação e a necessidade de purificação, que, impossível de ser aplicada à carne, só é encontrada no fim, sob o julgamento de Deus, de tudo o que é, na cruz de Cristo, daí a água fluiu, como o sangue, do seu lado na morte, e pela comunicação de uma nova vida e natureza. A lavagem da água pela palavra. Voltando agora para Efésios 5:25, lemos distintamente o que a água significa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Novamente, Tiago 1:18 inegavelmente atribui o novo nascimento à palavra, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Assim também o apóstolo Pedro, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, ó 1 Pedro 1:22-23. Nada poderia ser mais conclusivo para qualquer mente sujeita à Sagrada Escritura. O Espírito Santo. Temos, portanto, a Palavra de Deus, como um instrumento do novo nascimento, mas não somente a Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus deve estar junta com o poder vivo e energia do Espírito Santo. Se eu sou nascido de novo, assim sou pela Palavra, mas também pelo Espírito. É a graça soberana de Deus alcançando a alma por sua própria bendita palavra e produzindo fé nela, o Espírito Santo para este fim, usando a palavra do Senhor. O resultado é uma nova vida, uma nova natureza caracterizada pela sua fonte. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu nasci de novo? Essa é uma questão que toda alma deveria se perguntar. Graças a Deus, sei que nasci de novo, e é por isso que estou tão desejoso de que você seja também, porque é fundamental para que a alma entre em relacionamento com Deus. Sem isso, não existe tal relacionamento, nem a alma é capaz de desfrutar de Deus e do que é dele. Ponha um homem no céu, se fosse possível, sem a natureza assim recebida, e ele desejaria sair de lá o mais rápido que pudesse, porque se sentiria moral e completamente inadequado ao lugar. A nova natureza. O Espírito Santo, então, é o poderoso agente, e a palavra de Deus é o instrumento, que sendo recebida como resultado desta ação divina pela fé na alma, há a transmissão desta nova natureza. Para citar novamente as palavras de Pedro, somos feitos participantes da natureza divina. A posse dessa nova natureza não traz consigo poder. O poder vem em seu devido lugar pela habitação do Espírito Santo dentro do crente. Mas o ponto aqui é que é transmitida,
pela palavra e pelo Espírito, uma nova vida, uma nova natureza, uma nova existência diante de Deus. Nascer de Deus o está em outro contexto que João fala sobre isso. Assim, no capítulo 1 do seu Evangelho, lemos: "Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus." João 1:12. Então, em sua primeira epístola, lemos: "Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus." 1 João 5:1. Novamente, todo aquele que é nascido de Deus não peça. Versículo 18. "E todo que é nascido de Deus vence o mundo." Versículo 4. Isso eu chamo de a expressão do Novo Testamento, em seu desenvolvimento mais elevado, para essa verdade abençoada e da qual os elementos primários têm estado diante de nós, nascer de Deus, que traz consigo o pensamento de relacionamento. E agora, para encerrar, deixe-me perguntar: como você está? Você já nasceu da água e do Espírito? Você já recebeu a vida eterna pela fé no Filho de Deus? Se assim for, você seguirá com alegria o ensinamento do Espírito no Evangelho de João. W.T.P. Woolston.